E aí, tudo bem? Caso você ainda não me conheça, eu sou o Diego Perli e tenho ah, feito alguns vídeos aqui sobre o catolicismo, sobre a nossa fé. E eu tenho conversado muito com as minhas irmãs sobre dúvidas de fé. E uma dúvida que surgiu de uma das minhas irmãs, a Bruna, é a respeito da oração. E essa dúvida me fez refletir e me trouxe no coração uma vontade de gravar um vídeo a respeito. Cá estou eu. Veja, gente, a oração é algo muito. É um assunto muito profundo, dá muito pano para manga. Porque se de um lado é a coisa mais simples do mundo que você pode fazer, basta agora parar tudo que você está fazendo e conversar com Deus, conversar com Jesus. Ao mesmo tempo, se a gente deixar que tudo fique nesse campo do mais simples, pode ser que com o tempo você desanime, com o tempo você sinta que não é mais a mesma coisa, enfim. Então, vamos conversar sobre isso? Eu acho que é importante. Primeiramente, o que é uma dúvida que veio dela, né? Será que existe oração forte e oração fraca? E será que a oração tem efeito? Será que rezar resolve? Tem um bispo aqui do Brasil que ele tem essa frase que eu acho muito legal. Ele fala: rezar sempre resolve. Sempre resolve. Vamos lá, gente. Vamos lembrar do contexto. Somos criaturas, imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa fé. E basicamente, Deus está todos os dias ao nosso lado, nos ajudando. Se Ele está aqui do meu lado, por que eu preciso falar com Ele? Falar, Senhor, está enxergando o óbvio? Que eu tenho este problema, ele precisa ser resolvido? Claro, seria grosseiro falar assim com Deus, né? Pecaríamos pela falta de temor, pela falta de respeito, mas é mais ou menos isso, né? Que muitos pensam: poxa, vou rezar, vou orar para algo que está aqui, na cara dele? É só ele olhar e resolver. Gente, calma lá. Tem uma parte da Bíblia que fala assim: nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então esse é o primeiro passo. Se o problema está ali na sua frente, Deus não só viu, como ele permitiu que acontecesse. Se ele permitiu, tem um motivo. Por que, que Deus vai permitir um mal, um problema? Há um motivo aí. Talvez ele precise que você tenha mais paciência, que você evolua como pessoa, que você se interiorize. O sentido final é sempre o seu bem, a sua salvação. Você pode ter certeza disso. Mas alguma coisa fez que aquele problema aparecesse ali. Se ele simplesmente olhasse e resolvesse, vocês entendem, concordam que nada faria sentido do que eu estou apresentando para vocês? Ele permitiu que um problema acontecesse para que você evoluísse e ele mesmo nota que ele existe e já resolve? É esquisito, não é? O que você pode fazer numa oração, e você tem que fazer a oração, não dá para deduzir que Deus vai enxergar e resolver, porque justamente faz parte do processo da sua evolução pessoal, é justamente falar: Deus, estou vendo que isso aqui, né, o Senhor permitiu que acontecesse na minha vida e gostaria de entender por quê, me ajuda a entender por quê, me mostra aonde eu posso melhorar, me mostra como eu posso resolver. Eu realmente não sei o caminho, não sei o que fazer. E essa oração ela é muito poderosa. Para mim, a oração mais poderosa de todas é aquela aonde você se derrama. Essa é a palavra. Você se derrama diante de Deus. Veja, eu lembro que teve um vídeo do Padre Paulo Ricardo que ele falava sobre isso, é muito interessante. É como se houvesse níveis de oração. E existe um nível onde a gente fica mais
uma crosta, mais por fora assim, e você vai rezar e você não passa dessa crosta. É quando você reza de forma mais automática, de forma mais sem intimidade, sem pensar no que você está falando. E todo mundo faz isso, gente. Todo mundo em algum momento faz isso, faz parte da caminhada. Mas é importante sempre tentar perceber e corrigir. É importante tentar, e você vai ter que passar por ela, você vai começar a oração sempre na crosta, mas é importante passar por ela e chegar aqui no que realmente interessa, que é a intimidade com Deus. Que é você realmente se derramar. Teve uma outra pessoa que eu amo muito que uma vez me falou uma história de que uma vez aconteceu uma notícia muito ruim na vida dela, perdeu uma pessoa muito amada e ela se revoltou e falou um monte de besteira e ficou extremamente enraivecida com Deus, assim, mas se derramou. É um enraivecimento onde você não fecha o coração e se afasta. É um enraivecimento que você afronta. Chega para Deus e fala: o que é isso? O que está acontecendo? Eu acredito em você, eu amo você, isso você está permitindo que isso aqui aconteça? Que loucura é essa? E vai pá, se derramando. Essa é uma das orações mais bonitas e transformadoras. Não é falta de respeito, não. Você sente e você apresenta. A gente lembra que quando Jesus ficou sabendo, né, que Lázaro morreu, lá Jesus chorou, se chateou, na cruz citou o Salmo, né, meu Deus, por que me abandonastes? No Horto das Oliveiras, lá rezando antes de ser crucificado, rezou para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice. Então há situações, sim, que você chega e fala de forma muito direta assim com Deus. E é a melhor coisa, se aproximar. O oposto, por exemplo, de Judas, que ao invés de voltar para Jesus e pedir perdão, se fechou, se afastou, mesmo arrependido, e se suicidou. Então, assim, é preciso ter muita atenção, muito cuidado nesses momentos, mas é a melhor oração. E com o tempo, você aprende que você não precisa que algo terrível aconteça na sua vida para que você se derrame diante de Deus. É melhor aprender, né? Que não tenha que acontecer para que então você se derrame, né? Ontem mesmo eu estava na missa e falei isso. Falei: Senhor, quero me derramar aqui diante de Ti, abrir todo o meu coração, mostrar para você todas as minhas falhas, minhas fraquezas, meus problemas e te pedir ajuda para resolver, porque tem situações aqui que eu preciso da sua ajuda, não sei o que fazer. E assim foi, fomos conversando, eu e ele, e fomos resolvendo, curando, chorando. Mas é assim que funciona. É um relacionamento sólido, real, palpável, gente. Então, quando for rezar, vamos lá, uma parte mais prática aqui, né? Quando for rezar, é importante você, né, às vezes, começar com o sinal da cruz, fechar os olhos, silenciar, se acalmar um pouquinho do mundo, da barulheira, dos pensamentos malucos aí na sua cabeça. Respira fundo. A gente quer entrar aqui, ó, na nossa alma um pouquinho mais profunda, além da crosta. E converse com ele. Senhor, tô aqui hoje diante de ti, no momento da gravação desse vídeo. As pessoas estão me assistindo e também estão te pedindo coisas, querendo se aproximar de ti. Te suplico de todo o coração que o Senhor possa abençoar a vida de todos os que estão aqui hoje, para que realmente aprendam a rezar, busquem se aproximar do seu coração, se esconder dentro das suas chagas, para conseguir verdadeiramente sentir o seu amor, seu imenso amor por nós. Obrigado por esse momento.
Obrigado por abençoar nossas vidas, por tudo que o Senhor coloca à nossa disposição. E peço que continue olhando por nós e nos ajudando em todas as nossas tribulações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é uma oração legal, uma oração profunda, válida, justa. Não que haja oração inválida, né? Mas uma oração onde realmente o coração se abriu diante de Jesus. Outra camada que eu quero explorar nesse vídeo, que é, como eu disse, dá pano para manga, né? Falamos sobre como rezar, como se aprofundar, como se unir mais de alma ao Senhor, como se derramar diante dele. Outro ponto. Existe oração forte, oração fraca? Essa é uma dúvida muito interessante. Porque assim, existe sentimento de que nós fizemos uma oração forte ou uma oração fraca, que é diferente dela efetivamente ter sido. Vamos pegar aqui o exemplo do bom ladrão pregado na cruz. Ele faz uma oração, ele nem conhece, talvez conhecesse Jesus, talvez conhecesse só um pouquinho, talvez tivesse ouvido falar, ou talvez só de observar aquele exemplo de alguém justo morrendo na cruz, aquilo tivesse sido, talvez aquela tivesse sido a primeira oração da vida daquele cara, né, do bom ladrão, que a gente chama de São Dimas, né, aonde no momento que alguém que o mau ladrão está ofendendo Jesus, ele fala, para nós isso é justo, a gente pecou, olha, começa se arrependendo dos pecados, olha que bonito. E daí olha para Jesus e ora a ele. Nesse caso ele tem o privilégio de fazê-lo face a face, né? E fala, Senhor, lembra-te de mim quando chegardes no teu reino. Foi esse o pedido, foi essa a primeira, talvez, não sei, né? A primeira e única oração que ele fez a Jesus. Primeira vez que ele realmente falou, né, de coração aberto. E foi o bastante para garantir o céu para aquele cara. Tem noção? Que Jesus fala, você estará comigo no meu reino ainda hoje. E esteve, né? Entrou com Jesus estreando o céu, né? Então olha que interessante. Às vezes uma oração pode parecer humana, você pode não ter sentimento, você pode acabar fazendo aquela oração na raiva, no cansaço, com sono, e ela tem muito valor, porque ela foi de verdade, ela foi sincera, ela teve ali um coração aberto, esparramado, disponível, um arrependimento real, uma intenção real. Jesus conhece seu coração. No entanto, existem orações que às vezes podem parecer as mais sacras do universo, e é aquela pessoa com uma roupa sacra, de joelhos, diante de Jesus Eucarístico, e com o terço na mão, e com uma aparência extremamente profunda, e na verdade, no fundo, estar sendo falado da boca para fora. Pode ter um monte de sentimento rolando, mas na verdade você estava pensando... à medida que estava sentindo um monte de coisa, mas também estava pensando na compra do mercado do mês, no preço do macarrão, enfim. Então o forte e o fraco é muito relativo. E é importante que você entenda que o sentimento, eu me sinto tão bem depois que rezo, eu me sinto tão bem quando faço tal coisa, é algo legal, é um presente de Deus. Então, quando você sente algo bom ao estar se aproximando de Jesus, é como se Jesus falasse assim, legal, eu estou percebendo que você está de verdade querendo se aproximar de mim, então eu vou te dar uma gotinha no conta-gotas, assim, de como que é o céu, de como que é a eternidade, só para você sentir o gosto do que você está procurando. E você sente, nossa, aquele prazer absurdo de estar com Jesus, e é só uma gotinha do mar, né, que é o céu. Só que é isso.
Sempre que Deus te dá sentimentos numa oração, de que é uma oração gostosa, positiva, enfim, é Deus te dando um presente de sentir um pouquinho do céu ainda aqui na terra. E no começo ele dá mais, no começo ele toda a oração que você faz ele vai pingando ali para você, ele vai te dando sentimentos e à medida que o tempo passa, que você vai se aprofundando, ficando mais com o pé firme na fé, ele vai tirando. Porque senão não é fé. Se a sua fé for baseada no sentimentozinho gostoso que você tem, isso é fraco, é incipiente, é qualquer probleminha que você tenha na vida, qualquer ventinho que sopre, você cai. Então, para você ficar de pé até o final, que é para isso que estamos aqui, ficar de pé até a morte, ele vai tirando o sentimento. E você vai cada vez sentindo menos. Até chegar a um ponto que você não sente. Mas essa oração também é forte, também é válida, também é, na verdade, tem um padre assim que diz que a missa mais importante é aquela que você vai sem vontade. A oração mais importante é aquela que você faz sem vontade, sem receber nenhum sentimentozinho de volta. Isso é uma oração muito forte, porque Deus está vendo que você não está recebendo nenhuma recompensa e ainda assim acredita, ainda assim busca, ainda assim está firme. Pensa em São Paulo, que às vezes passava por momentos de deserto, de tribulação, de não ter sentimentos e era apedrejado por ser cristão. Era preso, era flagelado. E ainda assim estava lá. Não, eu acredito nesse Jesus, que eu nunca vi. Né? São Paulo nunca viu. Digo, antes de ressuscitado e aparecer para ele lá, que fez ele cair do cavalo, aquela história toda. Mas além daquela, vamos chamar assim, aparição extraordinária de uma vez, né? Jesus aparecendo para ele, ele nunca viu antes disso nem depois disso. E mesmo assim acreditou até o final, até ser decapitado. Então essa é uma oração ainda mais profunda, ainda mais verdadeira, onde você confia plenamente em Deus mesmo sem sentir. Não tenha vergonha de sentir, não é ruim. Como eu disse, é um presente de Deus. Se alegre quando ele na vontade dele, resolveu, decidiu te presentear. Sei lá por quê. Que bom. Ai, brigadão, cara. Obrigado, Senhor. Estava precisando desse sentimento hoje. E quando ele decidiu não presentear também, obrigado, Senhor, porque hoje a oração está mais difícil, porque hoje eu não pude sentir nada, mas eu sei que o Senhor está aqui. Enfim, esses são alguns pontos sobre oração. Dá para a gente conversar mais. Eu gostaria de outra oportunidade de conversar sobre o castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, as moradas interiores, que também tem um pouco a ver com isso, né? Dos níveis do castelo interior, e à medida que a gente vai se aproximando e ficando mais íntimo do Senhor e tudo mais, também é um assunto muito bacana. Mas acredito que sobre oração, o principal ponto é esse: orar de forma sincera, reta. Se teve sentimento, que bom. Se não teve, que bom. E realmente sempre se interiorizando, se abrindo e se derramando diante dele. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.